Fala aí, pessoal, uma boa noite. A paz do Senhor, ou a graça e paz, depende da sua comunidade. Quem fala com vocês aqui é o irmão Alexandre, seu professor de teologia. Estamos mais uma vez aqui, eu e o Arthur. Dá um oi pra turma aí, Arthur. Oi. É isso aí, tá eu e o Arthur para mais uma aula do nosso seminário Pentecostal ACETAD. Lembrando você que, se você quiser ser nosso aluno de uma forma oficial, você deixa aí o seu contato, você deixa o seu telefone aí na rede social, a gente vai entrar em contato com você e nós mandamos um livro lindo, igual esse daqui, ó, lá para tua casa, e lá da tua casa você vai acompanhando as lives através das redes sociais, YouTube, Facebook, e você entra no grupo para tirar dúvidas, no grupo do WhatsApp, para um dos grupos do Seminário Teológico. Lembrando que o nosso curso, ele é reconhecido pelas convenções para consagração de obreiros, tanto de Belém, quanto de Madureira, quanto as outras convenções. Então você que é obreiro, quer se preparar mais e melhor para a chamada que Deus tem contigo, a tua oportunidade é agora. Curso básico, curso médio e curso bacharel. 12 disciplinas para o básico, 24 disciplinas para o médio, 30 disciplinas para o bacharel na modalidade livre. Ah, irmão Alexandre, eu não sou obreiro, mas eu posso estudar? Pode. Todos nós temos a obrigação de conhecer a palavra do Senhor. E quando você estuda de uma forma oficial, de uma forma formal, a teologia, ela vai mostrar para você significado das palavras, das línguas originais do texto bíblico, que é o grego, koiné, o hebraico e um pouquinho do aramaico. Você vai aprender a questão da cultura, dos costumes dos povos bíblicos, porque olha só que interessante. Os escritos de Moisés, que são mais ou menos ali 1500 a.C., vão relatar coisas de 5.000 anos atrás. Já o último livro do Novo Testamento, que é o nosso Apocalipse, ele foi escrito em mais ou menos 90 depois de Cristo. Então, olhando por esse lado, olha quanto tempo passou, olha na linha do tempo, quanta coisa para se entender dentro da história, dentro da cultura e dentro do costume dos povos antigos. Por quê? Não adianta você ler a Bíblia hoje com a sua cabeça ocidental do século 21 e querer entender 100% um texto bíblico que primariamente foi escrito para um povo que entendia esse texto na época que foi escrito. Por isso é de suma importância você fazer teologia. O Arthur está mostrando a luva de goleiro dele aí, ó, que esse é o futuro goleiro da seleção aí. Né, Arthur? Pessoal, posto essa introdução, vamos embora então. Hoje nós vamos falar sobre a presciência de Deus, segundo Jacó Armínio. E para entender sobre isso, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui. Eu quero que você abra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Então pega a tua Bíblia aí, carta de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 2, tudo bem? Então acha aí, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deus abençoe os irmãos que já estão entrando na live aí, tanto alunos oficiais como pessoas que têm participado das lives aí, pode ficar, não tem problema. A diferença é que quem estuda de forma oficial tem o certificado no final do curso. Quem não estuda de forma oficial está adquirindo conhecimento, mas não tem o certificado nem o material didático. Em nossas aulas, é 100% focada no material didático. Isso já é uma lei lá da sede do nosso seminário da ACETAD, expandido para os núcleos. Nós temos que disseminar 100% do material. Então nós vamos vendo o que está no material e vamos entendendo, conversando sobre esse material. E é o material do curso, da matéria em si. Outra vez o irmão me perguntou assim: ah, professor, você leu a apostila para dar aula? Eu falei, não, eu vou ler a revista Veja para dar aula.
É cada uma, né? Não se lê a Bíblia para pregar? Não se lê a Bíblia para ensinar? Por que para dar o seminário não podia ler o material? É cada uma que esse pessoal tem que eu vou te falar, viu? Aí você acha que é aluno que faz essas perguntas? Não é não, é curioso. Mas vamos lá, gente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá, olha aqui, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Tudo bem até aqui? Vamos entender agora esse versículo bíblico, pessoal? Olha o que Pedro está dizendo. Eleito, a palavra eleito vem de eleger, vem de eleição, vem de escolher. Pedro está dizendo que a igreja, nós a igreja, somos escolhidos por Deus. Escolhidos baseado em quê? Escolhidos segundo a presciência de Deus Pai. Então Deus nos escolheu, Deus escolheu a igreja para ser filho dele, para ser representante dele na terra, segundo a sua presciência. Essa palavra presciência pode ser traduzida como prévio conhecimento de Deus Pai. Agora, o que foi que Deus previu? O que foi que Deus conheceu? O que foi que Deus anteviu para poder nos escolher, nos eleger e nos colocar como a igreja, o corpo de Cristo? Já parou para pensar nisso? Pois é, o que Deus viu para nos escolher como eleitos do Senhor foi que dentro da sua onisciência, que é um dos atributos que faz Deus como sabedor de todas as coisas, do presente, do passado e do futuro, dentro da onisciência, Deus previu aqueles que iriam crer em Cristo através de sua graça. Então, Deus prevendo, Deus observando aqueles que iriam aceitar Cristo como Senhor e Salvador e permanecer em Cristo até o arrebatamento ou a morte do mesmo, Deus então agora os elegeu, os escolheu, os colocou no corpo de Cristo, que é a igreja, colocou seus nomes no livro da vida e agora garantiu a salvação de vida eterna. Então, segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, Deus olhando e vendo aqueles que haveriam de crer. E esses aí precisam do que? De santificação do Espírito. A palavra santo é separado. E quem nos ajuda a ser separado para as coisas de Deus é o próprio Espírito Santo. Irmão Anamis, paz do Senhor, meu irmão. Já está na nossa live aí. Deus te abençoe, viu? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essa eleição, essa escolha, baseado no prévio conhecimento de Deus, daqueles que haveriam de crer em Cristo pela graça. Essa santificação que é o Espírito Santo que dá, E maiúsculo na tradução aqui, ó. Então é o Espírito Santo, não é o Espírito humano. O Espírito Santo que santifica. Para que tudo isso? Para a obediência ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Aí vai dizer, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Pessoal, essa palavra aspersão do sangue de Jesus, lembra que eu falei do começo da aula, que é bom a gente entender o texto bíblico da forma que seus ouvintes originais aí entendiam? Quando Pedro falou da aspersão do sangue, para eles isso era muito fácil de entender, porque eles estavam acostumados com a lei, com a antiga aliança, em que quando se levava o cordeiro para cobrir o pecado do pecador, e esse pecado ser coberto e essa pessoa ser perdoada e santificada e os pecados dela transferidos para aquele cordeirinho que tipificava Cristo Jesus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote pegava um chumaço de plantas aromáticas, numa outra aula a gente explica o que eram essas plantas aromáticas, aspergia no sangue do cordeirinho, do qual o pai de família trouxe, e aspergia
sobre o pai de família, sobre a família. Era uma simbologia de que o sangue, não do cordeiro, mas de quem o cordeiro tipificava, que é Cristo, estava cobrindo o pecado daquela família. A morte que deveria vir para aquela família era transferida para aquele cordeirinho. E esse sangue era a simbologia de tudo isso. Que estava prevendo, estava anunciando o Messias que haveria de vir, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então essa era a ideia da aspersão do sangue de Jesus. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Bora para frente. Graça e paz vos seja multiplicada. Você viu aí? Ou seja, tanto a graça como a paz, que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo, os dois atributos vêm por meio de quem? Da cruz de Cristo. E vai sempre aumentando e multiplicando conforme nós vamos a cada vez mais estando envolvido com a salvação que vem do nosso Senhor. Amém até aqui, pessoal? Beleza? Agora, eu estou com a Bíblia aqui, que é a Bíblia do expositor. Essa é uma Bíblia pré-tribulacionista, pentecostal e arminiana wesleyana. Perfeita para um crente pentecostal. Tá? Perfeita. Eu vou ler aqui as notas desse texto que a gente acabou de ler aqui. Olha só para você entender. Escolhidos ou eleitos. O que a nota da Bíblia expositora vai dizer? Aqueles que escolhem responder favoravelmente ao chamado do Espírito Santo são escolhidos de Deus. Viu aí? Que interessante. Depois, segundo a presciência de Deus Pai. Olha o que a nota vai dizer. Refere-se a Deus vendo no futuro que teria que enviar um Salvador para redimir o homem da queda. Todos os que aceitam o Salvador são escolhidos. Olha que interessante, hein? E lá na nota da santificação do Espírito, ele vai dizer, escolhidos para serem santificados pelo Espírito Santo. A palavra santificado, santo, é separado. Para a gente entender aqui. Tudo bem? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que ele vai dizer aqui? Diz respeito ao fato de que o Espírito Santo nos santifica com base na obra concluída de Cristo, na qual nossa fé deve residir. A nossa fé deve estar alicerçada unicamente em Cristo e somente nele. Ele é o Senhor suficiente Salvador, não precisa de outra coisa. Aí ele vai dizer, como a cruz é tudo no que diz respeito à salvação, é também tudo no que diz respeito à santificação. Não há salvação sem santificação. A santificação, ela é uma obra da salvação. Quem é salvo, vive em santidade. É algo natural para quem é salvo. Viver santo, separado para Deus. Não tem que se esforçar para ser santo. É algo natural para quem está em Cristo Jesus. Tudo bem? Aí graça e paz vos seja multiplicada. O que ele vai dizer aqui? Ambos os atributos vêm por meio da cruz e continuarão se multiplicar, contanto que nossa fé esteja firmemente ancorada na cruz de Cristo. Tudo bem até aqui, pessoal? Amém? Vindo para o nosso material e continuando essa questão, vamos falar mais sobre a presciência de Deus. Pessoal, todos os homens vieram de Adão. Tudo bem? A primeira coisa que temos que entender é essa. Aí, a ênfase de Jacó Armínio sobre a questão da presciência de Deus, na predestinação dos indivíduos, recai sobre a presciência de Deus. Não porque Armínio cria assim, é porque é a Bíblia que diz, acabamos de ler na Bíblia. O que acontece? Ele afirma que antes da criação do mundo, Deus já conhecia aqueles que iriam atender ao chamado do Evangelho para fazer parte do grupo dos salvos. E que o fato de Deus tomar conhecimento das coisas, antes que elas aconteçam, isso é presciência. Não é porque ele fixa os acontecimentos, entende isso?
Mas porque ele é presciente, sabe de todas as coisas. Porque Deus não é um Deus causador. Ele pré-ordena, predetermina e tudo acontece como ele pré-ordenou. Senão, Deus seria culpado das mazelas da humanidade. Tudo bem? Então, a presciência não necessariamente é uma pré-ordenação. Um dos problemas do calvinismo é esse, que eles acreditam que Deus ele tem presciência, ou seja, conhecimento das coisas que ainda não aconteceram, só porque ele pré-determinou o que vai acontecer. Já Jacó Armínio e o arminianismo não. A presciência não depende de uma pré-ordenação, mas sim do conhecimento que Deus tem de todas as coisas que são, que era e que há de vir. Tudo bem, pessoal? O meu irmão aqui, pastor Marcelo Augusto, está dizendo aqui, lá da Igreja no Lar: louvado seja Deus pela sua vida e família e seu ministério, meu querido irmão pastor Xandão. Pastor Marcelo, o irmão é bênção, pastor. Muito obrigado por estar aí participando, honrando o nosso trabalho aí, pastor. Deus te abençoe, viu? Então, continuando nessa questão aqui, a presciência de Deus, ela não é causativa, ou seja, ele não tem a presciência só porque ele predeterminou para poder ter presciência. Pelo contrário, a presciência é um dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, um atributo que só ele tem, que ele não comunica ao homem, é só dele. Isso é inerente de Deus, das três pessoas da divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo bem, pessoal? Ou seja, Deus é conhecedor dos atos livres e é nisso que opera os desígnios de Deus. Daqui a pouco nós vamos entrar mais um pouquinho nessa questão de presciência. Aliás, daqui a pouco não, vamos entrar agora nessa questão da presciência. Pessoal, presciência, além de tudo isso que eu falei, a gente vai entender o quê? Que em Isaías 46, por exemplo, o profeta apela para uma demonstração de força entre os falsos deuses e Jeová. E aí, pessoal, nessa competição, o nosso Deus, o Deus Jeová, é declarado o supremo vencedor, com base na sua capacidade de conhecer o futuro. Está em Isaías 46:10. Vamos ver isso? Olha o que está escrito em Isaías 46:10. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. Isso é presciência. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. O que acontece, gente? Os crentes dos dias de hoje precisam relembrar desse grande atributo da onisciência de Deus, que é a presciência. Para quê? Para descansarmos em Deus e saber que Ele sabe de todas as coisas que vão acontecer. E sabedor de todas as coisas, Ele é o Deus que prepara o melhor caminho para mim e para você estar seguindo. Só descansa no Senhor, que o resto é com Ele. Tudo bem, pessoal? Então, dentro disso, vamos continuar dando mais uma pincelada sobre essa questão da presciência de Deus. Agora, vamos aqui sobre a definição de presciência, que a grosso modo é saber e conhecer algo antes que aconteça. Pessoal, a presciência, ela é o aspecto da onisciência de Deus. Onisciência é aquele que conhece todas as coisas. Tem toda a ciência, tem todo o conhecimento. E a presciência é um braço da onisciência. Se ele tem todo o conhecimento, ele conhece o futuro. E o futuro é presciência. Porque Deus conhece todos os eventos e todas as possibilidades do futuro. A palavra no Novo Testamento, pessoal, traduzida por presciência, que é conhecer de antemão, é a palavra prognosis no grego. Guarde isso aí, hein? Não está na apostila. É prognosis no grego. Aí deriva a palavra prognóstico na língua portuguesa. O que é um prognóstico? É quando o médico ele faz ali ele vai diagnosticar algo, mas ele dá um
diagnóstico dentro daquilo que ele acha que vai ser. Então, a própria palavra prognóstico, muito conhecida na nossa língua, vem do prognoses aqui, que é conhecer de antemão, presciência. Tudo bem? Que significa o quê? Saber antes, que é pró é antes. E gnosis, saber é conhecer. Saber é conhecer antes. Isso é presciência. Tudo bem, gente? Posto essa primeira parte aqui da presciência, vamos para o segundo passo. Gente, essa característica de presciência confere a credibilidade a muitas profecias e promessas da Bíblia. Guarda isso com você. Por exemplo, mediante a presciência, Deus relatou a Daniel quais seriam as principais potências políticas desde os dias de Daniel até os dias de hoje, até o tempo futuro da grande tribulação. Daniel 2, versículo 7. Vamos ver só? Daniel 2, versículo 7. Pega a tua Bíblia que eu pego a minha. Olha só. Capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2 de Daniel. Versículo 7. Teologia sem Bíblia, qualquer coisa, menos teologia. Daniel 2 e 7. Vai dizer assim. Na palavra do Senhor. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a teus servos e mostrarei a sua interpretação. Esse texto vocês sabem, né? É aquele texto que Nabucodonosor vai ter um sonho. Ele estava sonhando com o futuro da humanidade e os principais reinos mundiais. Aí Deus mostrou para Daniel as coisas que devem acontecer. Tudo bem? O que acontece, gente? Pelo fato de Deus conhecer pessoas e eventos do futuro, ele podia revelar aos profetas do Antigo Testamento os fatos, por exemplo, acerca do rei Tiro, do rei Ciro. O Tiro foi que ele cobrou lá, né, para poder, que estava se exaltando como Deus e tal. Não, o Ciro, segundo os comentaristas, 200 anos antes de Ciro nascer, Isaías 44, do 26 ao 28, Isaías 45, do 1 ao 7, Deus mostrou para Isaías que nasceria um rei que estaria ajudando a que o judeu deixasse de ser escravo de Babilônia e pudesse voltar para a própria terra. Isso é baseado no quê? Na presciência de Deus. Então o caso do Ciro é um exemplo disso. Não vamos ler para não tomar muito tempo. Isso aqui está no meu esbocinho preparado de aula aqui, tá bom? O que acontece, pessoal? Então, naturalmente, a demonstração mais notável da presciência de Deus é o vasto número de pormenores acerca de nascimento, da vida e da morte do próprio Cristo, citado lá no Antigo Testamento. Isso aqui é interessante para a gente conhecer, para a gente entender. Depois que terminar a aula, você vai lá para Isaías 45 e lê o texto lá. O que acontece então, pessoal? É importante para a gente também conhecer e reconhecer que Deus não somente conhece os eventos, as pessoas e o futuro, como também sabe de todas as possibilidades futuras, tanto as que virão a ser, quanto as que poderiam ter sido. Deus sabe de todas as coisas, de todas as épocas e como seriam se tivessem sido de outra forma. Deus sabe de tudo. Tudo bem? Por exemplo, lá em 1 Samuel 23, o 11 e o 12, Deus declarou a Davi que este seria traído se ficasse com os homens de Keila. Por que não aconteceu essa profecia? Porque Davi deu ouvido ao Senhor e fugiu. E não foi traído lá. Porque Deus conhece as possibilidades antes de acontecerem e dá o norte para aqueles que o servem, para que tomem o rumo certo, para que não aconteça isso de ruim que Deus já previu que poderia acontecer se não ouvisse a voz de Deus. Tudo bem? Ou seja, isso foi uma possibilidade, mas não foi um fato. Por quê? Porque Davi ouviu a voz do Senhor.
Cristo também sabia que Tiro e Sidom teriam se arrependido se tivesse presenciado a mesma quantidade de milagres que Corazim e Betsaida viram, lá em Mateus 11, 21. Ali não é uma hipótese, ali é algo literal. Cristo está dizendo exatamente isso, que se eles tivessem visto tanto de sinal, teriam se convertido. Só que isso não aconteceu, porque Deus tem um plano, um projeto, e tudo acontece no momento certo. Tudo bem? Agora, uma coisa aqui que às vezes parece que quer entrar em choque, mas não entra. A presciência de Deus e a escolha do homem. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pessoal? Gente, a presciência de Deus não afeta as decisões do homem. Porque já dissemos aqui que a presciência de Deus ela é prevista e não pré-ordenada. Tudo bem? E o livre-arbítrio do homem também não é ferido pela presciência de Deus, porque a presciência de Deus não é decretiva, ela é somente prevista. As ações de um homem não são permitidas ou impedidas simplesmente porque Deus as previu. Porque Deus ele respeita o livre-arbítrio do homem. Deus sabe que se você tomar uma tal atitude, tal coisa ruim vai acontecer. Mas Deus, apesar dele prever, ele não impede e a decisão de ir ou não é sua, não é de Deus. Mas Deus mostra o caminho da obediência e as bênçãos que virão e também mostra a desobediência e as provas que virão se não obedecer a palavra do Senhor. Então, está em nossas mãos essa bomba. Obedecer ou rejeitar a vontade do Senhor. E nós já aprendemos isso em aulas passadas, né? Que muitos pregam por aí de vontade permissiva, vontade decretiva, vontade não sei o quê. Balela, pessoal. Conversa fiada. Deus só tem uma vontade. Tudo que não está dentro da vontade de Deus, que é uma só, é permissão de Deus, mas a vontade dele é uma só. A vontade de Deus é que nós o obedeçamos em espírito e em verdade. Tudo bem? Agora, pastor Alexandre, professor Alexandre, isso não fere o princípio de Deus? Não, porque Deus, nos seus decretos divinos, ele pré-ordenou permitir o homem andar segundo suas próprias escolhas, sabendo que pagará o preço das más escolhas e será abençoado se escolher as boas escolhas. Isso está baseado na presciência de Deus. Tudo bem, pessoal? Amém até aqui? Continuando então, daqui a pouco eu vou ler o que o pastor Marcelo escreveu ali para nós. Porque muitos estudiosos da Bíblia, pessoal, confundem presciência com predestinação. Também vamos falar com predestinação, que a predestinação é Deus fazer com que os eleitos, que é a igreja, eleitos segundo a presciência, segundo aqueles que Deus previu que aceitaria Cristo, é o destino que Deus dá para eles, que é ser conforme a imagem de Cristo. Mas depois a gente falar da presciência, tá? A presciência não é a ação. É simplesmente parte da natureza de Deus que prevê o que vai acontecer. Aí, em virtude deste atributo da presciência, ele não pode deixar de conhecer todos os eventos e todas as possibilidades do futuro. Por exemplo, Deus sabe quem vai ganhar a Copa do Mundo de 2026. Deus sabe se o São Paulo vai ganhar algum título ou não no ano de 2026. Deus sabe, mas Deus não interfere. Porque Deus permite o homem andar conforme a direção que ele escolheu. Deus alerta, mas Deus não obriga ninguém a nada. Tudo bem? Então o que acontece? Conforme a gente vai ver daqui a pouquinho no texto aqui, predestinação é realmente a maneira segundo a qual Deus planeja os seus atos conforme este conhecimento da presciência.
através da presciência, é que Deus predestina ou não os homens à vida eterna. A irmã Sônia Emídio, paz do Senhor, é nossa aluna online aí, Deus te abençoe, minha irmã. Ou seja, a presciência de Deus não deve causar confusão, mas confiança. Porque o nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa. E nosso Deus nunca pode ser enganado. Então a presciência é uma garantia da certeza de que os planos e propósitos de Deus para a igreja nunca serão frustrados, porque a igreja é predestinada à vida eterna. Tudo bem, pessoal? O nosso pastor Marcelo aqui, ele está dizendo o seguinte: esse estudo sobre a presciência é tão importante para nós. Deus apenas nos previne, mas a decisão é nossa. Parabéns pelo estudo, meu querido. Amém, pastor. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar gostando do estudo. Tempos tão difíceis que o crente pentecostal não quer saber de se aprofundar na palavra de Deus, mas aqui estamos nós, aprendendo e estudando. Pessoal, já que entendemos tudo o que é presciência de uma forma resumida, que isso aqui daria uma semana de estudo sobre a presciência, mas já que entendemos todas essas questões no pormenor aí, eu não consigo ficar sem ler a passagem bíblica. Vamos ler aqui Isaías 44, 26 ao 28. Abre aí sua Bíblia. Isaías 44, do 26 ao 28. Vai falar sobre presciência, sobre onisciência. Isaías 44, do 26 ao 28. Eu vou ler aqui, ó. Que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que diz a Jerusalém: serás habitada, e as cidades de Judá reedificadas, sereis, e as suas ruínas levantarei. Essa palavra de profecia para Israel, a profecia, a presciência faz parte da profecia. Quer dizer que algo vai acontecer antes que aconteça. Então, a profecia, ela tem uma vertente da presciência, que é conhecer o futuro, e da onisciência, que é o conhecimento pleno de todas as coisas ao mesmo tempo. Porque para Deus não tem presente, passado e futuro. Para Deus existe sempre o hoje. Vamos continuar aqui então. Que diz a profundeza: seca-te, e os seus rios farei secar. Isso aqui é o poder de Deus que você está dizendo, tá? Que diz de Ciro, 200 anos antes de nascer Ciro, Isaías está profetizando para Israel, que diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: serás reedificada, e ao templo tu serás fundado. Gente, o Ciro veio lá na época de Neemias e de Esdras, que é quase 300 anos depois do livro de Isaías. Mas Deus já tinha dito que ele viria nascer e seria o pastor de Deus, no sentido de dar o decreto para que o povo pudesse voltar para sua cidade. Que temos o decreto de Ciro e temos o decreto de Atarxerxes. O decreto de Atarxerxes, que é o decreto para edificar a casa, reedificar os muros. Este é o decreto do qual seria contado os 490 anos, ou as 70 semanas de Daniel, até que o Messias viesse. Mas aqui, o decreto de Ciro é para que o povo pudesse voltar para a cidade. E é sobre isso que Isaías está falando. Não é sobre o decreto lá da 70ª semana, lá é escatologia. Mas é o decreto do qual o povo poderia voltar para a sua terra. Tudo bem? Ou seja, aqui no versículo 26... isso se cumpriu aproximadamente 200 anos mais tarde. Ou seja, que confirmava a palavra que Jerusalém seria habitado de novo. 200 anos mais tarde nasce o Ciro, ele vira o rei da Pérsia, e ele vai emitir um decreto que autorizava o judeu a voltar para sua própria terra e a reconstruir a cidade. Ou seja, segundo Crônicas 36, 22 e 23... foi profetizado 200 anos antes pelo profeta Isaías. Isso é presciência.
Vamos ler 2 Crônicas 36, pessoal? O 22 e 23. 2 Crônicas, então, 36, está lá nos livros históricos. 2 Crônicas 30. Crônicas é o último livro da Bíblia. Mas na questão de ordem, como assunto da Bíblia, está colocado lá no meio. Então, segundo livro das Crônicas 36, o 22 e 23. Pessoal, essa profecia que eu acabei de ler de Isaías, vamos ver ela se cumprindo agora? Segundo Crônicas 26, segundo Crônicas 36, segundo Crônicas 36, 22 e 23. Segundo Crônicas 36, o 22 e o 23. Vamos ler aqui, deixa eu achar aqui no meu. Segundo Crônicas 36, o 22 e o 23. Olha o que está escrito. Vamos lá. Mas no primeiro ano de Ciro, rei dos persas. Gente, o autor do livro das Crônicas está mostrando o cumprimento 200 anos depois do que Isaías tinha falado lá no capítulo 44. Isso é presciência. Estamos estudando sobre presciência. Mas no primeiro ano de Ciro, rei dos persas, ou seja, um período de cerca de meio século tinha transcorrido entre os eventos narrados no versículo anterior e o que foi assistido aqui. Além disso, Ciro provavelmente era filho da própria Esther, aquela Esther da Bíblia, mas isso é assunto para uma outra aula. Mas no primeiro ano de Ciro, rei dos persas, para que a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias, se cumprisse, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez soar um pregão por todo o seu reino e também por seu escrito, dizendo, pessoal, o que o escritor aos Crônicas está dizendo é Jeremias 29 e 10. Além de Isaías, tem Jeremias 29 e 10. Olha o Deus onisciente, onipresente operando. Jeremias 29 e 10. Vamos ler aqui. Isso aqui é interessante. Jeremias 29 e 10. Vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra para fazer voltar para este lugar. Essa boa palavra para fazer voltar para este lugar foi a boa palavra proferida por Isaías, de que depois de 200 anos nasceria um rei, no qual assinaria o decreto para Israel voltar para sua terra. Eita glória! E esses 70 anos, pessoal, para a questão de história aqui, esses 70 anos começaram na primeira deportação, que aconteceu em 605 a.C., com o cativeiro terminado em 536 a.C., essa palavra eu vos visitarei refere-se a Deus prestando atenção a seu povo e restaurando-os a terra de Judá e a terra de Jerusalém, que seria feito depois do período de 70 anos através do decreto de Ciro. Tudo bem? Vamos voltar para cá para o 2 Crônicas agora? O 36 do 22, agora o 23. Assim diz Ciro, rei dos persas: o Senhor, o Deus do céu, me deu todos os reinos da terra. E ele encarregou eu de que lhes edifique uma casa em Jerusalém, de que está em Judá, que dentre vós há de todo o seu povo, que o Senhor, seu Deus, seja com ele e ele suba. O próprio Ciro está dizendo que ele foi levantado por Deus para conquistar todas as nações com um único propósito: permitir o seu povo voltar para sua terra, Judá e Jerusalém. Isso aqui, pessoal, é um rei que não servia a Deus, mas respeitando, entendendo e sabendo que Deus tinha uma missão para ele. Olha, Deus move
com todas as coisas que for preciso mover para entregar a bênção nas tuas mãos. Ele moveu todo o cerco mundial, todos os reinos, toda a Babilônia, entregou nas mãos de um outro rei, para que esse rei desse o decreto para Israel voltar para sua terra. Olha o tamanho desse Deus que você segue, onisciente, onipresente, onipotente, sabe todas as coisas e move todas as coisas em nosso favor. Eita glória! O que acontece? O Ciro, ele é o Império de Medo-Persa, tá? Esse império, um pouquinho de história agora. O Império Medo-Persa tinha derrotado o Império de Babilônia. E se estima que Ciro, sendo filho de Esther, aquela Esther da Bíblia, tenha sido influenciado por ela, por sua mãe. E ela teria mostrado a ele, desde pequeno, a importância que ele teria no cenário mundial e que ele seria esse rei escolhido por Deus para assinar o decreto para Israel voltar para sua terra. Olha que interessante, hein? Porque ele, o Ciro, sem dúvida, reconhecida que o Senhor, quem tinha levantado ele sobre o Império Pérsia, e sabia da missão que Deus tinha dado para ele. Tudo isso para quê, professor Alexandre? Para mostrar a questão da presciência de Deus sobre nossas vidas. Então, deu para entender a questão do Ciro, pessoal? Só para a gente tipificar essa questão da presciência? Amém até aqui? Agora, dentro disso, pessoal, deixa eu ver quanto tempo de aula. 41 minutos, tem tempo ainda. Dentro disso, e o uso da presciência no Novo Testamento? Gente, a palavra presciência, ou qualquer palavra sinônimo dela, aparece no Novo Testamento, por exemplo, em Romanos 13, 25, Atos 26 e 5, Romanos 8 e 29, Romanos 11 e 2, 1 Pedro 1 e 20, 2 Pedro 3 e 17, Atos 2 e 23 e 1 Pedro 1 e 2. Não vamos ler todas as passagens, porque senão não dá tempo para aula. Porém, nessas todas as passagens que eu citei aqui, a gente fica conhecendo 3 fatos importantes acerca da presciência. Primeiramente, significa de fato saber de alguma coisa que vai acontecer antes que aconteça. Esse é o primeiro ponto. Alguns estudiosos, pessoal, eles negam que essa palavra envolve conhecimento. E então vão alegar que significa amor de antemão. Porque conhecer pode ser uma expressão simbólica para amar. Porém, entretanto, todavia, quando a mesma palavra grega é usada em casos não teológicos, não tem qualquer possibilidade de ser empregada como amor de antemão. Então, aqui é uma questão de lógica. Em Atos 26 e 5, a palavra refere-se a homens que conheciam a reputação de Paulo muito tempo antes da sua chegada. E em 1 3 e 17, a palavra é usada para descrever um conhecimento prévio acerca dos falsos mestres. Sempre a mesma palavra, prognosis, saber de antemão, saber antes que aconteça. E o segundo fato de que ficamos sabendo acerca da presciência é que ela envolve o conhecimento da parte de Deus de que a raça humana cairia no pecado e que iria precisar de um Salvador. Logo, Deus planejou a redenção em Cristo muito tempo antes do mundo ter sido criado. Isso é presciência. Olha só Atos 2 e 23. Sendo este quem? Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de Nico. Ou seja, Deus sabia que a humanidade iria pecar, que a humanidade ia precisar de um Salvador, que esse Salvador seria morto, crucificado, mas é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. De tudo isso Deus já sabia, e Cristo também sabia. 1 Pedro 1 e 20. Conhecido com efeito,
antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Gente, um terceiro fato que notamos é que a presciência realmente afeta a eleição divina de um crente e a sua predestinação. Já já a gente vai ler Romanos 8 e 29. Tudo bem, pessoal, até aqui? Vamos agora para Romanos 8 e 29 e vamos ver aqui então a presciência de Deus. Romanos 8 e 29 diz assim: porque aos que dantes ele conheceu, ele quem? Deus, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que ele predestinou, a esses também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Esses dois versículos 29 e 30 vai resumir bem o que é salvação segundo a presciência, segundo a fé prevista, que Deus viu aqueles que teriam fé. Ele previu a nossa fé. Porque aos que antes Deus conheceu, ou seja, é o conhecimento prévio de Deus daqueles que diriam sim para Cristo através da graça. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, ou seja, seremos assim como Cristo é, seremos um dia corpo glorificado, ressuscitado, sem pecado, morando com Cristo para todo sempre. É para isso que Deus nos predestinou. Tudo bem? Ou seja, Cristo como primogênito entre muitos irmãos não significa que Jesus nasceu de novo como um pecador, como alguns têm ensinado por aí. Olha só, hein? Mas que ele é o pai do plano da salvação, tendo pago o preço na cruz e que tornou tudo isso possível. E aí ele vai dizer, ao que ele predestinou ser conforme a imagem de Cristo, do seu Filho, a esses também chamou. Sem esse chamado, pessoal, o homem não pode ser salvo. E, infelizmente, muitos rejeitam o chamado da parte de Deus, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E aos que chamou, a esses também justificou. Os que responderam fielmente com fé ao chamado são justificados judicialmente, sendo considerados inocentes, porque Cristo levou a culpa para ele de todo o pecado. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Amém! E aos que justificou, também os glorificou. Ou seja, na ressurreição e glorificação a partir do arrebatamento da igreja. Então, tudo isso, pessoal, é só para a gente entender essa questão dessa palavra presciência, tão pequena, tão negligenciada e tão pouco estudada no seio cristão. Um livro que eu vou indicar para vocês lerem aqui, que estou usando como base também para essas aulas, é Arminianismo para a Vida Toda, do Marlon Marx. Tem um capítulo aqui do Marlon, que nós vamos estar estudando mais para frente, sobre a segurança da salvação em Armínio. Isso aqui é muito bom. Tudo bem, pessoal? Creio que não ficou nenhuma dúvida e nenhuma pergunta sobre a questão da presciência, né? Irmã Evanilda, paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã. Somos conhecidos aí, olha, há uns 30 anos mais ou menos, hein? Serva de Deus aí, abençoada. Então, pessoal, creio que não ficou nenhuma dúvida sobre essa questão da presciência, né? Creio que não ficou nenhuma dúvida sobre essa questão da presciência. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Um outro livro que eu indico sobre o tema é esse daqui, tá? É o do Eurico Bergsten, Teologia Sistemática. A Assembleia de Deus
Ministério do Belém prescreve quase que 100%. Eu preciso conhecer a doutrina de uma forma profunda da Assembleia de Deus, a igreja que eu sirvo. Esse livro aqui, ó, Eurico Bergstein, de Teologia Sistemática. Tudo bem? Isso aqui é muito bom e também vai falar sobre a doutrina da salvação. Beleza, pessoal? O irmão Maurício Aniceto, pastor Nando, ele é líder de missões ali na igreja dele. Deus abençoe, meu irmão. Paz do Senhor. Amém? Pessoal, passando agora desse tópico aqui da presciência de Deus, nós temos um tempinho ainda, vamos falar sobre o homem. Pessoal, todos os homens derivam de Adão. Tem se inventado doutrinas loucas, baseadas em coisas da cabeça e não na Bíblia, de que teve uma raça pré-adâmica, ou que Adão teve filhos antes de Abel e Caim, Sete. Então, mas tudo isso não é bíblico, tá, gente? A nossa doutrina está baseada na Bíblia, na palavra de Deus. O pastor Nando está dizendo: paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu amigo pastor Alexandre. Boa aula para todos. Abraço de coração, pastor Nando. Pastor Nando, Deus usa ele todos os dias para falar comigo. Quando eu acordo, eu abro o WhatsApp. A primeira coisa que eu vou olhar é a mensagem que Deus dá para mim através desse servo de Deus. Aí eu vou lá e vejo, primeira coisa. Aí eu faço minha oração matinal, aí eu vou para o trabalho, para a metalúrgica, ou vou para o trabalho na nossa bomboniere aqui, nossa papelaria, ou vou preparar as aulas do seminário, da teologia, ou fazer as videoaulas para o YouTube. Mas a primeira coisa que eu faço é ler as mensagens do pastor Nando, que Deus dá para ele, ele manda para mim. Pessoal, sobre essa questão aqui, gente, nós nascemos então de Adão e nascemos com uma natureza corrupta, corrompida, caída, porque a nossa matriz Adão nos fez depois do pecado. Isso na teologia é chamado de traducionismo. O traducionismo é uma ala estudada dentro da matéria da origem do homem, da antropologia, e que o traducionismo diz o quê? Que a alma do homem, claro que vem da parte de Deus, mas ela é gerada através do pai, através da mãe. Essa alma, ela é gerada e aí nasce a criança ali, vira o feto, nasce a criança e tudo mais. Então esse pecado, ele é hereditário, sendo passado de geração em geração através dos pais. Porque se fosse Deus que fizesse a alma e colocasse no corpo humano, a culpa do pecado seria de Deus. Mas a culpa do pecado não é de Deus, porque o pecado é algo hereditário, passando de pai para filho, começando com Adão, Abel e Caim. Tudo bem, pessoal? Esse é o traducionismo dentro da antropologia. Não tem nada a ver com tradução, tá? De texto bíblico. Traducionismo tem a ver com a origem da alma do homem. A origem é da concepção do homem com a mulher, é gerada uma nova alma, que essa nova criança nasce com o mesmo pecado herdado que seus pais tinham, porque veio dos pais, do pai, até chegar lá em Adão. Porque nós nascemos depois do pecado. Pastor Paulo Vitor, ali da Assembleia de Deus Ictus. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo, como sempre, ele tem participado das aulas aí. O pastor Paulo Vitor é velho de guerra igual eu. Inclusive, nós já dirigimos a mesma igreja. Eu numa época e ele numa outra época. Deus te abençoe, meu irmão. Tivemos uma banda de louvor ali também na Missão Primitiva, em que ele era o tecladista da banda. Eu era o guitarrista base e ajudava no vocal lá também. E aí tinha o Luiz no vocal, tinha a Letícia no vocal, tinha a Débora também no vocal, tinha o Rudney no contrabaixo, tinha o Alessandro na guitarra solo, depois teve também o Leandro na guitarra solo, tinha o Aldemir na bateria. Rapaz, era uma bênção só de Deus. Mas vamos lá então aqui. Isso aqui eu tô falando de 2007, 2008, 2009, 2010. Pessoal, faz tempo, hein?
Bom, mas vamos continuar aqui. Gente, então todos nós nascemos do Adão, que tinha uma natureza corrupta, inclinada para o pecado, dos quais nós também nascemos. Irmã Daiane Gonçalves, paz do Senhor. A irmã Daiane também, nos conhecemos há muitos e muitos anos, na época da igreja do pastor Ivanilson, né? 2011, mais ou menos ali, 2010. Deus te abençoe, minha irmã. Mas voltando para cá. Nega, porém, que essa corrupção seja da natureza do pecado. Ou seja, embora o homem seja portador de uma natureza caída, é capaz de se inclinar para o bem. Porque os homens são responsáveis somente por seus próprios pecados e atos voluntários e pelas consequências de tais atos. Com a sua queda no pecado, ele não perdeu a capacidade para o bem, como assevera o calvinismo e o luteranismo, pois tal capacidade ou liberdade é essencial à nossa natureza e não foi perdida 100%. Sem pena de perder também sua humanidade, isso feito, o homem, para ser homem, ele tem que possuir o atributo do livre-arbítrio. A capacidade para o bem não é suficiente para o homem garantir a salvação, porque nenhum homem de si mesmo se chega a Deus. É preciso a graça de Deus sobre o homem. Ele necessita, então, que chamamos de graça preveniente, que é o estímulo assistido pela graça de Deus para poder se voltar a Deus e ter uma vida agradável ao Senhor. E esse modelo de salvação, pessoal, é desde Gênesis, porque foi Deus que providenciou tudo que era necessário para o homem voltar a ter comunhão com Deus. Lembra lá de Gênesis 3? Foi Deus que matou um cordeiro, foi Deus que fez as peles de animais, foi Deus que vestiu Adão e Eva, foi Deus que foi atrás de Adão no jardim. Adão, onde você está? Claro que Deus sabia onde Adão estava, mas ali ele queria saber a resposta de Adão. Por que você está fugindo? Então você vê que na salvação, pessoal, sempre é Deus se voltando para salvar o homem. Amém? E chamamos de pecado através da confederação, ou seja, por causa de Adão tendo pecado e a sua natureza caída, e nós nascemos da natureza caída de Adão, nós herdamos não a culpa de Adão, mas herdamos o pecado de Adão e vamos pecar também. Por isso Jesus falou para mim, deixar vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino. Porque a criança na idade da inocência, ela é salva. Apesar de a natureza do pecado estar nela, não se faz presente, porque ela ainda não chegou na idade da consciência. Então, elas são garantidas a salvação. A partir do momento que seja a idade da consciência, todo ser humano precisa responder com fé em Cristo Jesus para ter perdão dos pecados e ir morar no céu, porque Jesus Cristo é o substituto do homem pecador. Ele morreu no nosso lugar. O pastor Paulo está dizendo, a paz, meu irmão, estamos ficando velhos, hein? Pois é, servo de Deus, pois é. Tudo bem até aqui, pessoal? Então o que acontece? Apesar do Adão ter sido criado inocente, não era plenamente inocente. Por quê? Por que não era plenamente inocente? Porque tinha em Adão um dispositivo que chamamos de livre-arbítrio, para que, se ele quisesse, desobedecesse à vontade de Deus. E foi isso que ele fez, ele usou esse dispositivo. Pessoal, temos que entender o quê? Que a predestinação incondicional significa que a decisão de salvar se restringe unicamente a Deus. Trata-se de uma decisão
que Deus tomou antes da criação do mundo. E aí o homem não tem poder para ser salvo ou não ser salvo. Tudo bem? Mas não é nisso que nós cremos. Porque o homem, ele é a imagem de Deus. Tudo bem? Por exemplo aqui, Lutero, pessoal, ele declarou abertamente que o homem perdeu completamente a imagem de Deus. Calvino e a maioria dos reformados discordam que o homem perdeu a imagem de Deus por completo. A imagem de Deus foi manchada, mas não completamente perdida, porque é por causa da imagem de Deus, mesmo que corrompida no homem, é que nós somos capazes de fazer o bem por aqueles que a gente ama. O próprio Cristo falou isso. Vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas para seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Olha o que o Paulo Vitor está dizendo, pastor Paulo. É como se Adão fosse uma forma de bolo que caiu e amassou. Ou seja, é o pecado. E nós somos o bolo que a partir daí saímos com defeitos da forma. É isso aí. O problema nosso é que a matriz está com defeito, né? Boa comparação, hein, pastor Paulo? Gostei. Vocês gravaram essa? Adão é a forma do bolo. Essa forma caiu e amassou. É o pecado. Aí nós que nascemos através de Adão, nascemos com essa deformidade por causa da forma amassada, que é o pecado de Adão. Rapaz, essa foi boa, hein? Essa eu vou guardar, hein? Vou anotar aqui na próxima vez que eu dar soteriologia, eu vou lá colocar essa anotação aqui para aula. Tudo bem até aqui, pessoal? Apesar de Adão ter sido criado inocente, então, ele não era plenamente inocente, né? O homem é a imagem de Deus, sendo assim, ele predomina sobre toda a criação. E com respeito ao pecado, ele resulta de uma vontade que se tornou rebelde contra Deus. E por que Deus permitiu? Porque se Deus não permitisse, o homem seria qualquer coisa, menos homem. Menos ser humano. O que faz o homem ser um ser humano é o livre-arbítrio, a livre vontade, a livre agência, ou seja, lá o nome que se quiser dar, para que possamos escolher aquilo que queremos, sabendo que prestaremos conta de tudo que nós escolhermos. Tudo bem? Beleza, tudo bem. Então, o homem, com respeito ao pecado, ele resulta de uma vontade que se tornou rebelde contra Deus e que esse pecado é a herança de Adão, é a forma batida, é a forma deformada de Adão. Apesar de Deus não imputar nos homens a culpa de Adão, o homem é livre com capacidade de autodeterminação, podendo inclinar-se tanto para o bem quanto para o mal. Porém, para a salvação, é necessário ser assistido pela graça. Tudo bem, pessoal? Agora, o que acontece? Essa declaração que eu fiz aqui para nós, ela é passiva de contestação. Por quê? Ao que parece, o pecador, além de herdar a natureza caída de Adão, também herda sua culpa. Porque filho de escravo nasce escravo. Aqui é uma questão lógica. Porque o homem não nasce ele não é condenado pela culpa de Adão. Mas ele erra porque Adão, que é culpado, acaba jogando sobre sua criação, os descendentes dele, essa culpa. Porque nascemos dele, nascemos da forma deformada, que é o próprio Adão. Tudo bem, pessoal? Amém até aqui? Quer dizer, o homem, ele é livre com a capacidade de autodeterminação, podendo tanto se inclinar para o bem como para o mal, menos a bondade da salvação. Porque o homem precisa da graça para poder buscar Deus para a salvação. Tudo bem? Amém até aqui, pessoal? Agora, o que acontece? Quanto à redenção do homem, que é a salvação aplicada, essa só é possível através da fé. Por quê? Deus não pode responder por ninguém.
Deus traz todos os meios para o homem, mas responder pela fé, responder com fé, isso é o homem que tem que fazer. Tudo bem? E essa reprovação do homem, no homem, ela ocorre por meio da incredulidade dos descrentes e da desobediência do crente. Porque o crente deixa de ser crente, passa a ser descrente, e aí ele não é salvo. Porque a graça de Deus, pessoal, ela é oferecida a todos os homens em medida suficiente para capacitar todos os homens a se arrepender, a crer e a guardar os mandamentos de Deus. Deus, ele é suficiente com sua graça para segurar todos firmes na fé, se eles assim quiserem. Então, aqueles que no exercício do livre-arbítrio, pessoal, e daquela capacidade que lhes pertencem desde a queda, cooperando com a divina graça, são convertidos e são salvos, os que assim creem são então predestinados para a vida eterna. Não como indivíduos, mas como uma classe. Essa classe se chama igreja. Deus elegeu, Deus salvou, Deus escolheu a igreja para a salvação de vida eterna. Enquanto você é igreja, enquanto você é corpo de Cristo, você está na posição de salvo, de eleito e tudo mais. Como indivíduo, você precisa permanecer na igreja que é o corpo de Cristo. E como igreja, é a classe que herda a vida eterna. Tudo bem, pessoal, até aqui? Para a gente encerrar essa questão, tá? O plano de Deus para a redenção da humanidade é universal. Para todas as épocas, para todos os povos, sem limitação geográfica. Deus não tem nenhum favoritismo por ninguém. Mas a vontade pervertida de alguns homens é a razão de que muitos se perdem. Não existe variedade de graça, tá? Graça comum, graça especial, graça irresistível, tudo isso são nomenclaturas teológicas para a gente entender e estudar a graça de Deus. Mas a graça é uma só, tá bom? Fique bem claro, isso aqui é para vocês. E a regeneração, que é ser gerado de novo, regeneração é uma nova geração, é ser gerado de novo, começa com a graça e é levada a efeito pela vontade positiva do ser humano, por meio do arrependimento e da fé. É possível ainda, pessoal, nessa vida, o crente chegar à perfeição impecável, conformando-se à vontade divina com a cooperação da sua vontade. Mas, por outro lado, a salvação também pode ser perdida, com o tal do cair da graça, o que conhecemos por apostasia. Lembrando sempre que a perfeição humana é relativa, porque por mais que nos esforcemos para ser mais parecidos com Deus, o pecado está dentro de nós. Embora viver não pecando de forma contínua, mas mesmo assim o pecado está dentro de nós. John Wesley ensinava sobre isso, né? A perfeição relativa do homem. Que era capaz, apesar do pecado herdado de Adão, o homem viver sem pecar, no sentido de pecado consumado. Mas mesmo assim, ele continua com o pecado no seu interior. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo não falou isso lá em Romanos? Esse miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o seguinte. Paulo, ele teve a ideia de uma punição romana de época, em que quando um assassino, ele tinha matado alguma pessoa para roubar, etc e tal, o cadáver dessa pessoa era colocado, amarrado nas costas desse infrator. E esse é o corpo de morte, era o corpo colocado em cima dele. E aí esse horror desse corpo, que ele mesmo matou, em cima dele, fazia ele morrer de tão desespero.
Então, aí, ou seja, Paulo disse que o pecado é como um corpo morto jogado em cima de nós. E quanto mais a gente tenta, a gente não consegue se livrar dele. Mas podemos fugir dos efeitos desse corpo morto colocado em cima de nós. Podemos fugir do efeito do pecado através da graça de Deus em nossas vidas. Amém? Então, pessoal, para a gente terminar, a salvação inteira pode ser perdida por aquilo que nós chamamos de apostasia. Tudo bem? Apostatar é abandonar definitivamente ao Senhor Jesus Cristo e agora ser contra ao Senhor Jesus. Tudo bem, pessoal? Então, nessa noite, a gente entendeu essa questão aí desse texto. E só um adendo, tá? O Jacó Armínio, alguns vão dizer que ele ensinou sobre a possível perda de salvação e outros vão dizer que ele ensinou sobre a segurança de vida eterna. Esse ponto a gente vai estudar numa outra aula sobre essa questão de Jacó Armínio, tá? Porque o nosso próximo tópico, a nossa próxima aula, vai ser a doutrina da graça segundo Jacó Armínio. E vamos cair no ponto da perseverança dos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre? Ou salvo pode se perder? Eu já vou deixar adiantado para você aqui, tá? Todo salvo, enquanto salvo, não tem como se perder. O eleito, enquanto eleito, não tem como se perder. Mas existe a possibilidade de o eleito ser um ex-eleito? É isso que nós vamos estudar nas próximas aulas, o perigo da perca da salvação. A irmã Lilian Vieira, paz de Cristo, minha irmã, mais uma conhecida minha aí, de anos e anos ali na minha infância e adolescência, no Jardim Sinhá, andando de carrinho de rolemã, jogando futebol na rua, as festinhas que ela fazia lá na casa dela, a gente ia dançar, eita laiá, hein? Mais ou menos igual o Taíde, né, e o DJ1. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Mas deixa isso pra lá. Deus abençoe a irmã Lilian. Deus abençoe todos vocês aqui na aula. Os alunos online, os participantes, não alunos, mas também estão online. Terminando essa aula sobre a presciência de Deus, dizendo o seguinte: se você quiser ser nosso aluno de forma formal, você deixa teu contato aí, nós entramos em contato com você. Curso reconhecido pelas convenções para consagração de obreiros, tanto pela Assembleia de Deus Madureira como Belém. Curso reconhecido então pelas convenções, certificado no final do curso, curso básico, curso médio, curso bacharel na modalidade livre, e o estudo bíblico teológico é para todos nós, não é só para quem é pregador ou pregadora, é para todo mundo que quer se aprofundar nas escrituras. Gente, já deu aqui 1h12 de aulas online. Deus abençoe você. Quem quiser abrir núcleo de estudo teológico na sua igreja, conversa com o teu pastor, conversa com o líder lá, conversa com a gente, que a gente vai lá na tua igreja, num dia que tiver, que dá para abrir, e abre um núcleo de estudo lá também. Ademais, Deus abençoe a vida de vocês em Cristo. Até a próxima. Paz do Senhor. Vem dar tchau pro povo aqui, pessoal. Tchau. Até mais.